Olá, meu nome é Ana Carla Marquesan, sou docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul e este vídeo faz parte de uma série de vídeos do CCR Estudos da Língua Portuguesa 4, Morfossintaxe, que está sendo ministrado de forma remota neste segundo semestre de 2020. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sentenças relativas, que são sentenças encaixadas. Para falar sobre o vídeo de hoje, eu utilizei então dois textos, utilizei a minha tese, que se chama Relativas Livres em Português Brasileiro e os Requerimentos de Compatibilidade, e a dissertação da professora Salete Valer, as sentenças relativas com núcleo nominal nos dados de fala do projeto VarSul de Florianópolis. Ambos os textos estão disponíveis no repositório da UFSC, no site, da biblioteca da UFSC, e podem ser acessados caso vocês sintam necessidade de ler algum texto a mais sobre esse assunto. Então, para começar a falar sobre sentenças relativas, eu começo dizendo, então, que a relativa é uma sentença encaixada e, como tal, por ser uma sentença subordinada, encaixada, ela está encaixada em uma sentença matriz, considerada sentença matriz. Então, eu coloquei aqui, iniciei com dois exemplos. O primeiro exemplo é João comprou o livro e a segunda sentença é o livro estava sujo. Então, vejam que em João comprou o livro e o livro estava sujo, nesses dois casos eu tenho duas sentenças simples. Como eu sei que são duas sentenças simples? Porque eu tenho só um verbo. Eu tenho aqui o verbo comprar, João comprou o livro, e aqui na segunda o livro estava sujo, eu tenho o verbo estar. Então são duas sentenças simples e nessas duas sentenças, propositalmente, eu tenho a repetição de um DP, de um sintagma nominal, que é o livro. Então, se eu não quero repetir esse o livro, eu tenho uma forma, de evitar essa repetição, que é transformar um desses sintagmas nominais em um pronome relativo. Então, vamos supor que eu transforme esse segundo livro no pronome relativo que. Daí eu consigo, encaixar uma sentença na outra. Consigo encaixar o João comprou o livro que estava sujo. E terei, portanto, a sentença em um. João comprou o livro que estava sujo. Então, veja que eu tenho aqui o livro, colocadinho aqui. E aqui esse segundo livro foi transformado em um constituinte, que nós chamaremos de pronome relativo. Esse nome, livro, por ele fazer essa relação, por ele estar nessa relação entre a sentença matriz e a sentença encaixada, a gente vai chamar ele de núcleo nominal. Então, ele é chamado de núcleo nominal porque ele está semanticamente compartilhado, com a sentença matriz e com a sentença encaixada. Então, por quê? Porque eu tenho, de novo, João comprou o livro e esse o livro está aqui nesse pronome relativo, o livro que estava sujo, certo? Então, esse nome que é repetido vai ser chamado de núcleo nominal. Alguns autores chamam de pivô também, mas nessa disciplina eu vou chamar de núcleo nominal. E esse que, então, é chamado de pronome relativo. A sentença relativa é a que está aqui, É a sentença encaixada, essa que eu estou circulando em vermelhinho. Essa é a sentença relativa. Vejamos um outro exemplo. João comprou o livro, Maria escreveu o livro. Então, vejam que eu estou deixando um pouquinho mais difícil, a sentença. Estou complexificando a sentença um pouquinho mais. Então, João comprou o livro, eu tenho uma sentença simples novamente, Maria escreveu o livro, eu tenho outra sentença simples. E aqui, novamente, eu tenho o livro e o livro como as palavras repetidas, tanto na primeira sentença quanto na segunda sentença. Então, supondo que eu transforme esse segundo, o livro, num pronome relativo que, o que eu teria seria João comprou o livro, Maria escreveu o que está projetado aqui em 2. João comprou o livro, Maria escreveu o quê? Essa sentença ela não é possível no português brasileiro, é uma sentença agramatical, marcada pelo asterisco aqui na frente. Então, eu sei que ela não é possível no português brasileiro. Por que ela não é possível no português brasileiro? Porque as sentenças relativas, além de serem sentenças encaixadas, que foi a primeira característica que eu dei antes, a segunda característica de uma sentença relativa é que o pronome relativo precisa estar adjacente, precisa estar imediatamente após o núcleo nominal ao qual ele substitui.
tá? Então, esse pronome relativo precisa vir para cá. Então, quando eu vou construir a sentença relativa, eu vou construir uma sentença do tipo D3. João comprou o livro que Maria escreveu. Então, vejam que esse que, ele é argumento interno do verbo escrever. O verbo escrever é um verbo com dois argumentos, Maria e o livro. Esse segundo, o livro, se transformou num pronome relativo e esse pronome relativo se moveu para um lugar que nós chamamos de periferia esquerda da sentença encaixada. Para quê? Para ficar adjacente, para ficar ao lado do nome ao qual ele se refere, certo? Agora vejamos. Daí eu coloquei aqui, né? A relativa é antecedida pelo núcleo nominal. Então, aqui nós temos a relativa, né? Que Maria escreveu, e essa relativa está sendo antecedida por aquilo que eu chamei antes de núcleo nominal, certo? Agora vejamos mais um exemplo. João comprou o livro, Maria falou do livro. Então, o que eu tenho de repetido aqui? Novamente e propositalmente, eu tenho o livro e aqui o livro. Mas vejam que aqui eu tenho uma característica diferente na segunda sentença. Nessa sentença, eu tenho o verbo falar, que é um verbo transitivo indireto, e rege aqui uma preposição. Eu tenho aqui, então, aqui eu tenho uma preposição, a preposição de, que junto com o, né, de mais o, formou o do. Então, vamos lá. Se eu transformar esse segundo, o livro, no pronome relativo que, eu vou ter uma sentença agramatical do tipo D4. João comprou o livro, Maria falou de que, certo? Vamos, então, trazer, né, levar esse pronome relativo para a periferia esquerda da sentença encaixada, que foi a característica que eu falei antes, eles têm que estar adjacente ao núcleo nominal. Então, vejamos como vai ficar a sentença. João comprou o livro que Maria falou de. Também não é possível, é uma sentença que não é produzida, não é pronunciada, né, no português brasileiro. Então, João comprou o livro que Maria falou de. Então, eu tenho uma preposição solta aqui no final e a sentença ficou agramatical. Por que ela ficou agramatical? Porque em português brasileiro, diferente do inglês, por exemplo, o português brasileiro é muito difícil de a gente manter, é difícil de ter essa manutenção dessa preposição ao final da sentença. Então, essa preposição, ela é levada junto com o pronome relativo aqui para a periferia esquerda da sentença. Então, veja lá como ficou em 6. João comprou o livro de que Maria falou. Então, Maria falou do livro, e esse do livro se transformou no que, né? E depois ele é movido aqui para a periferia esquerda da sentença relativa que está aqui. Estou marcando ela em vermelhinho, tá? Então, esse de que se move para cá. Então, e veja, né, que o único constituinte, enfim, o único constituinte, na verdade, o único constituinte que eu posso inserir entre o pronome relativo e o núcleo nominal é uma preposição, tá? Essa é a única coisa que eu posso inserir aqui no meio. Outras coisas não são permitidas, certo? Então, mesmo que eu tenha essa preposição, e ao que parece, essa preposição está quebrando essa adjacência, né? A gente ainda continua dizendo, né, que o pronome relativo e o núcleo nominal estão adjacentes, apesar de ter essa preposição. Por quê? Porque essa preposição, ela precisa se mover para cá no português brasileiro. Em outras línguas, a preposição fica órfã, fica sozinha aqui no final, certo? No português brasileiro, a gente também tem alguns casos bastante raros de preposição que fica aqui no final, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, esses casos, esses exemplos que eu mostrei até aqui, são exemplos de relativas que a gente chama de relativa padrão, né? As relativas que estão de acordo com o que é exigido pela gramática normativa. Mas, em português brasileiro, a gente tem outras variedades, né, da língua, que não só a gramática padrão, não só aquilo que é estipulado, né, prescrito nas gramáticas normativas, que são os exemplos em 7, né? E a gramática gerativa vai ter que dar conta dessas sentenças. Então, mesmo as sentenças que não estão de acordo com os preceitos lá da gramática normativa, se elas são pronunciáveis, se elas são faladas, né, se elas estão na competência linguística do falante, elas terão que ser analisadas pela gramática gerativa, certo? Então, em 7, eu tenho uma sentença que é possível no português brasileiro, apesar de que quando nós olhamos para ela, ela parece um pouco estranha, mas se vocês começarem a prestar atenção no modo como nós falamos, no modo como nós interagimos com outras pessoas, vocês vão ver que a gente pronuncia essas sentenças. Então, João comprou o livro que Maria falou dele. Ah, João comprou o livro que Maria falou dele, né? Então, João comprou o livro que Maria falou dele. Esse ele
está retomando o núcleo nominal aqui, o livro, né? Então, ele retoma esse núcleo nominal, o livro, e ele substitui, né? Então, eu consigo manter a preposição aqui, lembra que lá eu não consegui manter a preposição órfão, nesse caso eu consigo manter a preposição aqui porque ela se junta com ele e forma o pronome dele. Então, esse tipo de relativa, que é diferente dessas aqui em cima, que são chamadas de relativas padrão, né? Que seguem lá os preceitos da gramática normativa, essa relativa com o pronome aqui no final, a gramática gerativa vai chamar de relativa resumptiva ou relativa com pronome lembrete. Então, é um pronome lembrete para lembrar, ó, estou falando do livro, né? João falou dele, do livro, certo? Então, é chamada de relativa resumptiva ou relativa com pronome lembrete. Nós também temos outra forma que é bastante comum no português brasileiro de falar, que é a sentença do tipo de 8. João comprou o livro que Maria falou dele. Então, a gente tem a mesma sentença aqui de 6, a diferença é que nós temos o corte da preposição. Então, falou, quem fala, fala de alguma coisa. Então, essa preposição, ela é simplesmente apagada. Então, João comprou o livro que Maria falou, né? Perfeita. E essa sentença, ela é chamada de relativa cortadora, né? Porque ela tem esse corte da preposição, certo? Depois eu já vou mostrar a classificação que a gente tem das relativas de acordo com Taralo, 1983, que foi, então, um autor brasileiro que fez esse esquadrinhamento, essa observação de todos os tipos de relativa que nós temos no português brasileiro e deu esses nomes, essas nomenclaturas que são utilizadas não só no Brasil, mas são utilizadas por todos os gerativistas, né, em todas as línguas. Então, vamos lá. Mais um exemplo, esse exemplo é um pouquinho mais complexo e vocês precisam saber porque ele é muito usado. Então, o livro está sujo, sentença simples, um único verbo. Maria escreveu o livro, também uma sentença simples, um único verbo, o verbo escrever. Então, veja que o que eu tenho aqui de igual, de repetido, é o sintagma nominal o livro, certo? Então, supondo que nós transformemos esse segundo livro num pronome relativo, o que eu teria seria o 9, que já está exposto aqui. O livro está sujo, Maria escreveu o quê? Né? Que é uma sentença gramatical impossível no português brasileiro. Então, mesmo que eu pegue esse pronome relativo e transporte ele, né, mova ele aqui para a periferia esquerda da sentença encaixada, da sentença relativa, eu ainda assim continuo com uma sentença agramatical. Então, vejam lá em 10. O livro está sujo que Maria escreveu, né? Escreveu o livro, né? E o livro se moveu aqui para a periferia esquerda da sentença relativa. Então, mesmo assim, a sentença está ruim, por quê? E daí, se vocês lembrarem do que eu falei recentemente, eu disse para vocês que esse pronome relativo precisa estar do ladinho, precisa estar adjacente ao seu núcleo nominal. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que encaixar essa sentença relativa no meio da sentença matriz. Por isso que ela é uma sentença um pouquinho mais, essa sentença complexa é um pouquinho mais difícil de ver, mas depois que nós conseguimos identificá-la, ela é muito simples, né? Então, vejam só. O que eu fiz? Eu transportei aqui esse que lá pro ladinho do livro, só que se eu só transportar o que, eu teria a sentença, o livro que está sujo, Maria escreveu. E eu não quero, até eu poderia ter o livro que está sujo, Maria escreveu, eu poderia até consigo pronunciar essa sentença, mas vamos supor que eu queira transportar toda a relativa, eu quero que a relativa toda fique aqui encaixada, então é o que eu fiz aqui em 11. O livro que Maria escreveu está sujo. Então, vejam que aqui eu tenho que tomar bastante cuidado, porque o que está negritado aqui que eu estou sublinhando, que Maria escreveu é a sentença relativa, a sentença encaixada, e o livro está sujo é a sentença matriz, certo? É a sentença principal nos termos lá da gramática tradicional, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a classificação dessas sentenças relativas de acordo com Fernando Taralo, 1983, que era um professor da Unicamp, foi professor da Unicamp, já falecido, e foi quem, então, esquadrinhou, né, conseguiu observar todas essas sentenças relativas e deu um nome para elas. E esses nomes que foram dados para essas relativas, eles são utilizados no mundo todo. Então, a primeira... João comprou o livro que estava sujo, que a gente já meio que já analisamos, né? João comprou o livro.
o livro estava sujo, né? Que é chamada de relativa padrão, porque ela segue lá as regras da gramática normativa, e ela é chamada de relativa padrão DP. Por quê? Porque o livro estava sujo, né? O livro é um DP. Vejam a diferença da sentença em 10, que nós também já analisamos. João comprou o livro de que Maria falou, que aqui a gente tem uma preposição, né? Maria falou de que? Maria falou do livro, e esse livro se transformou em que e se move aqui para a periferia esquerda da relativa. Essa aqui também é chamada de relativa padrão, e ela é denominada relativa padrão PP ou relativa padrão Pied Pipe. Então, o nome que o Taralo deu foi essa relativa padrão Pied Pipe, em alusão a uma obra do escritor inglês Robert Browning, que é até traduzida para o português, que é o The Pied Piper of Hamelin, que conta a história de um flautista, o Pied Pipe, né, o flautista, que livrou a aldeia de Hamelin de todos os ratos com uma flauta. Então, aquela história que ele vai tocando, né, o flautista vai tocando a flauta e os ratos vão indo embora com ele, e ele joga os ratos lá no rio, né? Então, a flauta se chama Piper, então o Pied Piping é uma alusão, né, a essa obra, certo? Então, seria relativa padrão PP ou relativa Pied Piping, porque a pronome relativo leva junto consigo a preposição, certo? Outro tipo de relativa que nós temos, que a gente viu anteriormente, João comprou o livro que Maria falou dele. Então, aqui nós temos um pronome lembrete, e, portanto, a relativa vai ser chamada, essa que está em negrito, né? Relativa resumptiva PP, porque eu tenho a preposiçãozinha aqui, ou relativa com pronome lembrete. Essa relativa com pronome lembrete, ou relativa resumptiva, ela também pode ser DP. Não, mentira, desculpa, gente, mentira, ela sempre vai ser PP. Aqui eu botei um outro exemplo, eu conheço a pessoa que você falou com ela. Eu não consigo colocar sem ter a preposição, tá? Essa resumptiva, tá? Resumptiva com pronome lembrete. Então, aqui é um outro exemplo igual, eu nem me dei por conta, mas enfim, é um exemplo igual. Então, eu conheço a pessoa que você falou com ela. Então, aqui eu falou com, eu tenho a preposição com, e aqui eu tenho o pronome lembrete, tá? Então, eu conheço a pessoa, aqui a gente poderia, né, para fazer uma relativa padrão, PP, seria eu conheço a pessoa com quem você falou, né? E daí, com quem você falou, estaria aqui na frente, seria uma relativa padrão PP, certo? O próximo exemplo, que também nós já vimos, é a relativa cortadora. João comprou o livro que Maria falou, né? Maria falou dele, Maria falou do livro. Então, essa preposição de, que o verbo falar rege a preposição de, ela é simplesmente apagada, ela é cortada. Então, ela é chamada de relativa cortadora. E, por fim, as relativas que não são muito comuns no português brasileiro, mas ainda existem casos bem esporádicos, que são as relativas com preposição órfã. Essas relativas, elas são muito encontradas no inglês. Em inglês, o Taralo, é a tese do Taralo, né? Ele escreve essa tese em inglês, é escrita em inglês, então ele vai chamar de preposition, de relativa com preposição órfã, de prepositional stranding, né? Preposição órfã. E ele vai chamar, então, e é o exemplo, desculpa, é esse em 14. Esse é o celular que João não vive sem, quer dizer, ó, João não vive sem o celular, tá? Então, esse sem, essa preposição se mantém aqui, e por isso ela é uma chamada de relativa com preposição órfã. Na relativa padrão, a sentença seria: este é o celular sem o qual João não vive, certo? Então, aqui a preposição ficou aqui no final, por isso é chamada de relativa com preposição órfã, certo? Então, agora a gente vai ver como que a gente desenha, como que a gente faz o desenho dessas sentenças relativas, como que é a árvore dessas sentenças relativas. Então, o que eu disse é que a relativa é uma sentença encaixada, eu falei que a relativa precisa estar adjacente, precisa estar do lado do núcleo nominal, ou seja, a relativa precisa, o núcleo nominal precisa preceder a relativa, né? Elas precisam estar uma ao ladinho da outra. A única coisa que eu posso ter é uma preposição entre o núcleo nominal e a sentença relativa. E a terceira coisa, então, é que a relativa é um adjunto do nome, né? Então, vamos ver aqui o exemplo que nós já trabalhamos, né? João comprou o livro que a Maria escreveu. Então, quando eu tenho uma sentença do tipo de 15, João comprou o livro que a Maria escreveu, a primeira coisa que eu vou observar é que é uma sentença declarativa, ela termina aqui com ponto final, e, portanto, eu inicio minha árvore aqui no IP. IP e linha I, VP. Quando eu chego no VP, eu preciso parar, porque o verbo é um núcleo
lexical, né? Então, eu preciso verificar qual verbo, qual é a minha sentença matriz, qual é a minha sentença encaixada. Então, é uma cena de comprar ou é uma cena de escrever, né? Então, vocês vão analisar aí e vocês vão ver que é uma cena de comprar. Então, quem comprou foi o João e o que João comprou foi o livro que a Maria escreveu. Então, não é qualquer livro que ele comprou especificamente o livro que a Maria escreveu, certo? Então, esse é o livro que o João comprou, o livro que a Maria escreveu. Então, vejam que eu tenho um verbo com dois argumentos, então, vou desenhar aqui um VP com dois argumentos. O primeiro argumento está aqui, João, argumento externo, comprou, né, o radical do verbo, e aqui a flexão, né, ou. E por fim, aqui eu vou desenhar o meu argumento interno, né, que é o livro que a Maria escreveu. Então, vejam que aqui o livro que a Maria escreveu, eu tenho o livro, que é um nome, né, escreveu o livro, né, então DP de linha D, NP livro. E daí, quando eu tenho um nome, eu preciso saber, preciso identificar se o que vem depois aqui é um argumento do nome ou é um adjunto do nome. Então, lembra, um livro é um nome concreto. Por ser um nome concreto, o livro não terá argumentos, esse nome não terá argumentos. Então, o que a Maria escreveu vai ser um adjunto ad nominal, um adjunto do nome. Por isso que eu coloquei aqui, a relativa é um adjunto do nome. Então, olha lá, como é que eu desenho um adjunto? É a mesma forma, um adjunto adnominal, né? É a mesma forma que eu faço um adjunto adverbial. Então, quando eu tenho um adjunto adverbial, eu dobro o VP, né? Então, aqui eu vou desenhar o meu adjunto adverbial. Então, eu dobro o VP. Quando eu tenho um adjunto adnominal, o que eu vou fazer vai ser dobrar o NP, né? Então, eu desenho aqui dois NPs e vou colocar o meu adjunto adnominal aqui, que é o desenho que está feito aqui na árvore. Então, eu tenho aqui o livro, que é o NP, e esse NP vai selecionar que Maria escreveu. Então, o que é esse que Maria escreveu? Deixa eu apagar aqui. Esse que Maria escreveu, que é a sentença relativa, eu posso olhar aqui que eu tenho um verbo flexionado, então eu tenho Maria escreveu, e nós já sabemos que Maria escreveu é um IP. Desculpa que não é aqui no A, tá? A Maria escreveu, não vi o artigo, tá? A Maria escreveu, então eu tenho um IP. E essa sentença encaixada, por ter um verbo flexionado, ela só consegue se encaixar em outra se ela tiver um CP, que é o que nós já analisamos, estamos analisando, né, desde o início do semestre, desse semestre remoto. Então, vejam lá, NP, NP, e o que eu vou fazer aqui? Um CP, né? E esse CP é o que Maria escreveu, certo? A diferença é que esse CP, ele não é... Opa, aqui eu desenhei errado, já vou arrumar para vocês. A diferença é que esse CP, a gente não vai considerar ele como um complementizador, então ele não vai preencher o núcleo C aqui. Tem alguns autores que vão considerar esse que como um complementizador, tá? Então, isso não é fechado na literatura. Essas sentenças relativas, elas ainda demandam muito estudo. Elas estão ainda bem no início, estão esses estudos estão ainda bem iniciais. Para esse CCR, eu vou considerar que esse que seja um pronome relativo, por quê? Porque ele está substituindo o nome, tá? Então, vamos lá. João comprou o livro que Maria escreveu. Então, quando eu vou desenhar o que Maria escreveu, aqui eu botei assim e depois aqui eu fiz todo o CP, né? Teria que continuar aqui embaixo, mas por falta de espaço coloquei aqui em cima. Então, vou lá. CP, C, linha C, IP e linha I, VP. Eu paro para observar o meu verbo. O verbo escrever é um verbo que tem dois argumentos, né? Um argumento é o a Maria e o outro argumento é o que, certo? É esse que estava aqui e se moveu para a periferia esquerda da sentença. Tá ali o que. Então, quando eu vou desenhar aqui meu verbo, aqui eu vou arrumar agora para vocês, ele é um verbo com dois argumentos. Então, escrever a Maria, o argumento externo, e escreveu o que. Então, esse aqui é um DP e ele é o que aqui, certo? Então, Maria escreveu que, certo? Então, ó, João comprou o livro que a Maria escreveu. Isso na DS, na estrutura profunda, na Deep Structure. Na SS, na estrutura superficial, o que vai acontecer? Esse pronome relativo vai se mover lá para o spec do CP
para ficar adjacente aqui ao núcleo nominal. Então, imaginem que aqui, ó, aqui esse CP tá grudado aqui, então ele tá do ladinho do núcleo nominal, certo? Então, esse Q vai se mover para cá na SS. Tudo bem? Então, de novo, vocês podem encontrar alguns estudos que vão dizer que esse Q tá aqui no núcleo C, tá? Tem alguns estudos que já advogam nessa linha. No entanto, nessa disciplina a gente vai continuar com a abordagem tradicional, com o modelo tradicional de Chomsky 77, que dirá que esse que é um pronome relativo, tá? Então, ele está substituindo o livro, nesse caso, e ele se move, então, lá para o spec do CP. Certo? Então, e sobre a função sintática? Então, qual é a função sintática? Então, pensando lá na gramática normativa. Então, a função sintática dessas sentenças relativas, em gramática gerativa, a gente vai chamar de sentenças relativas com núcleo, tá? Para diferenciar de um outro tipo de sentença relativa, que é a sentença relativa sem núcleo, que eu não vou falar nessa disciplina para vocês. Então, essas sentenças são chamadas de sentenças relativas, algumas pessoas chamam de sentenças relativas com núcleo, para diferenciar das sem núcleos, e das sem núcleo, e a gramática normativa vai chamar de oração subordinada adjetiva, tá? Então, por que oração subordinada adjetiva? Então, vamos lá no exemplo. O professor admira os alunos que estudam. Então, a sentença subordinada é esse finalzinho aqui, que estudam. A gramática normativa vai chamar de oração subordinada adjetiva porque ela vai dizer que essa relativa tem valor de adjetivo. Não é em todos os casos que a gente consegue fazer isso, tá? Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, que foi um exemplo proposital, né? O professor admira os alunos que estudam, eu consigo transformar essa sentença complexa em o professor admira os alunos estudiosos. Então, eu transformo toda essa relativa que estudam em um adjetivo, classe gramatical, tá? Então, pelo fato de a relativa possuir esse valor de adjetivo, ela é chamada de oração subordinada adjetiva, tá? E tem mais. A gramática normativa também vai diferenciar, então, essas orações subordinadas adjetivas em dois tipos. A oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. Já vou explicar para vocês qual é a diferença. Então, vamos lá. Em 15, o professor admira os alunos que estudam. Eu tenho duas sentenças simples. Então, no começo, é bem bacana que vocês tentem fazer essa transformação. Transformem essa sentença complexa em duas simples para entender o que está acontecendo ali na sentença. Depois, vocês já vão meio que fazer meio que no automático. Vocês já vão entender como funciona essa sentença complexa, tá? Então, ó. O professor admira os alunos que estudam, eu vou ter duas sentenças simples, né? O professor admira os alunos estudam, né? Então, dessas duas sentenças simples, eu transformei esse segundo, os alunos, no que, e eu tenho a sentença complexa, o professor admira os alunos que estudam, né? Como eu não tenho uma vírgula, deixa eu apagar aqui tudo. Como eu não tenho uma vírgula aqui, tá? Então, pelo fato de eu não ter uma vírgula aqui, essa sentença subordinada, ela vai ser chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque ela está restringindo quais são os alunos que o professor admira. Então, olha só, eu sempre gosto de trabalhar com a noção de conjunto. Então, o professor tem todo esse número de alunos, tem vários alunos aqui, né? O professor tem muitos alunos e ele admira somente esses aqui. Esses são os que estudam, tá? Esses aqui, esses 4 são os que estudam e esses, os demais, não estudam. O professor admira esses aqui que estudam. Então, quando eu tenho uma sentença desse tipo, uma oração subordinada adjetiva restritiva, eu estou restringindo quais são os alunos que o professor admira. Então, ele admira apenas aqueles que estudam e os demais não, tá? Ou os demais, ele não fala nada sobre isso, nesse sentido, tá? Diferente da sentença em 16. E vejam que na sentença em 16 eu tenho vírgulas, então essas vírgulas me indicam alguma coisa, me indicam que eu estou frente a uma relativa diferente. Então, Chapecó, que está no oeste catarinense, tem 224 mil habitantes. Então, vejam só, aqui eu tenho a cidade de Chapecó, né? E eu estou dizendo que essa cidade de Chapecó é aquela que está no oeste catarinense. Então, vejam que isso funciona quase como um aposto, eu poderia simplesmente cortar,
né? Então, Chapecó tem 224 mil habitantes. Então, por isso que ela é chamada de explicativa. Eu tô acrescentando, dando uma explicação, uma descrição, né, para Chapecó. Eu não estou restringindo, certo? Eu coloquei outros dois exemplos que eu gosto de trabalhar bastante, que são esses aqui em 17 e 18. Meu filho que está na Europa casou. Nesse caso, eu vou ter que decidir se eu quero ou não utilizar vírgula. Então, vejam que aqui, no caso de Chapecó, do exemplo de Chapecó, o uso da vírgula para separar a oração relativa explicativa, desculpa, a oração subordinada adjetiva explicativa é obrigatório. Aqui, meu filho que está na Europa casou, o uso ou não da vírgula vai depender do que eu quero passar para o meu leitor. Então, vamos supor que eu tenha dois filhos. Meu conjunto ficou muito pequeno. Vamos supor que eu tenha aqui no meu universo, né? Eu tenho dois filhos. Ai, meu Deus. Dois filhos, um que mora em Chapecó, vou botar aqui um CH, e um filho que mora na Europa. Vou colocar o EU aqui, tá? Um filho que tá na Europa. E eu estou falando com vocês, eu digo, ó, meu filho que mora na Europa casou. Nesse caso, eu estou sem vírgula, né? Eu estou restringindo qual é o filho que casou. Eu estou dizendo para vocês, ó, o meu filho que está na Europa casou. Essa é uma oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgulas. Se eu coloco as vírgulas, que é o exemplo aqui em 18, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu só tenho um filho no meu universo do discurso, eu tenho apenas um filho. Opa, desculpa, gente. Eu tenho apenas um filho e esse filho, coincidentemente, está na Europa. E daí eu digo para vocês, ó, meu filho que está na Europa casou, tá? Então eu só estou dando uma explicação, estou dizendo onde está meu filho, mas eu só tenho esse filho. Eu poderia simplesmente dizer meu filho casou, tá? Poderia dizer isso, meu filho casou. Então vejam que aqui o uso da vírgula nesse contexto é obrigatório. Aqui o exemplo abaixo eu coloquei para vocês pensarem também lá na PCC de vocês. Então, muita gente, muitos alunos colocam a vírgula como no caso aqui de 18. Meu filho que está na Europa casou. Por quê? Porque a gente tem uma pausa aqui, né? Então, aquela história de que vírgula é pausa, onde eu dou uma pausa para respirar, eu coloco vírgula, nem sempre funciona, tá? Talvez funcione em 80% dos casos, mas nem sempre funciona. Então, o aluno tem que entender por que ele está usando a vírgula. Então, esse tipo aqui é um uso de vírgula errado. Eu não posso simplesmente colocar só uma vírgula aqui. Então, eu tenho duas opções. Ou eu coloco a vírgula nos dois lugares, né? Meu filho, vírgula, que está na Europa, vírgula, casou. Ou eu não coloco a vírgula, como exemplo aqui em 17, né? Que não tem vírgula e que nesse caso, então, eu tô tratando de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu tô restringindo. A minha relativa tá aí para restringir qual é o meu filho que está na Europa. Qual é o meu filho, desculpa. Qual é o meu filho que casou, que é aquele que está na Europa. Tudo bem? Então, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os pronomes relativos. Então, até então, os exemplos que eu apresentei para vocês eram exemplos com o pronome relativo que é o quase marcador universal, que é o que nós mais utilizamos. Mas nem sempre a gente não precisa só utilizar sentenças relativas com o pronome relativo que. Então, nós podemos utilizar, fazer, né, elaborar sentenças relativas com o pronome quem, e esse pronome que, então, indica pessoa, né? Ele tem essa carga semântica embutida dentro dele de pessoa. O onde, que tem essa carga semântica de lugar, e aqui é bem bacana de trabalhar. Então, por quê? Porque os alunos produzem muito texto com o onde, retomando, substituindo palavras que não se refiram a lugar, né? Então, o onde parece que está perdendo um pouquinho dessa carga semântica dele de lugar e está sendo utilizado em vários outros contextos que não se refiram só a lugar. No entanto, a gramática normativa ainda exige que o onde seja utilizado apenas quando se refira a lugar. E a gramática vai dizer mais, ela vai dizer que precisa se referir a lugar físico, lugar que eu possa estar. Então, por exemplo, a internet onde o menino passou o dia todo, né? Essa internet onde, já esse onde não estaria adequado pela gramática normativa, porque eu não consigo estar dentro da internet, né? Então, teria que ser substituído pela internet em que o menino passou o dia todo, por exemplo, tá? Ou no qual, né? Ou na qual, desculpa, a internet na qual o menino passou o dia todo. O quanto, que tem essa ideia de quantia.
O que é nosso marcador universal, o qual também marcador universal, o cujo, que é quase arcaico, né? Não é muito utilizado, então tem esse sentido de posse. E a gente também tem o quando, né, que indica tempo, o como, que indica modo, forma, e o que indica coisa. Eu separei eles aqui, por quê? Porque a gramática normativa, ela vai tratar com pronomes relativos apenas esses primeiros aqui. Esses outros três, a gramática normativa não vai tratar com pronomes relativos, ela vai tratar apenas com pronomes interrogativos. Mas a gramática gerativa trata eles como pronomes relativos, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos que são bem difíceis de construir, né? Então já adianto, e por isso que a gramática normativa talvez não considere, né? Então é difícil de construir sentenças com esses pronomes relativos aqui, mas eles são possíveis. Então vejam lá os exemplos. Com quem? Eu conheço a pessoa com quem Maria conversou, né? Então eu conheço a pessoa, Maria conversou com a pessoa, e daí esse com quem se move para cá. Eu moro na cidade onde Matias nasceu, então o onde retomando o lugar, né? Matias nasceu na cidade, e daí se move para a periferia esquerda da sentença encaixada. Eu sei o valor por quanto João vendeu a casa, então João vendeu a casa pelo valor, né? E daí ele se move para frente. Eu moro na cidade em que Matias nasceu, então eu tenho